Olá, pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Marcelo. Bom, eu vim passar o conteúdo dessa semana, só que assim, na próxima semana vocês terão prova, então a matéria que eu passaria dessa semana eu vou deixar para a próxima, e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão do conteúdo que vai cair na prova, tá? Para facilitar um pouco para vocês, vai ser conteúdo que a gente tem no livro, então vocês vão ter o físico para poder estudar em casa direitinho para produzir a prova, tá? A prova vai ser facinho, não vai ser difícil. 5 questões de múltipla escolha, 5 questões discursivas, tá bom? Façam com atenção e a gente vai para o nosso capítulo, tá bom? Para a nossa revisão aqui. A gente já falou sobre esse assunto, obviamente, porque é uma revisão, né? A gente tem aí, a gente vai falar no capítulo 6, tá? No livro aí, da página 74, a arte da arquitetura, tá? A gente vai falar um pouco de como ela surgiu, os motivos dela existir e como ela se tornou uma obra de, como ela se tornou uma expressão artística, né? E por aí vai. Bom, o ser humano, gente, no começo de tudo ali, a gente era nômade, né? A gente lá na pré-história e tal, a gente era nômade, a gente não tinha um lugar fixo para morar, a gente ficava num lugar, usava todos os recursos naturais que tinham ali e depois a gente mudava para outro, né? E assim a gente ia. Só que chegou um certo momento onde o clima, onde as coisas ficavam um pouco mais complicadas, ficava um pouco mais difícil de se você viver num lugar durante um certo tempo, né? Quando o homem decidiu fixar raízes no lugar e se manter naquele mesmo lugar durante um tempo, ele teve a necessidade de criar moradias, porque o clima chovia, né, nevava, fazia acontecer alguma coisa, eles precisavam criar uma forma, um lugar onde protegessem eles, né, do tempo, dos fenômenos naturais e de predadores, né, de animais e por aí vai. Então, eles precisavam criar uma casa, uma moradia para eles, onde tivesse teto, protegesse eles da chuva e tudo mais. Então, assim, eles criaram a primeira moradia, tá? Naquela época já bem antigona mesmo. Então, a gente já, lá na pré-história, a gente já estava criando o que seria a nossa casa, tá? Hoje em dia. E aí, como eles faziam isso, né? Eles usavam aí materiais como galho, tronco, né? Pedras, ossos, até inclusive ossos de animais, né? Peles de animais também. Então, eles construíam uma moradia em cima dessa ideia, né? A gente tem aqui na página 76 um exemplozinho, né, de uma moradia lá celta, lá do século I antes de Cristo, né? Olha quanto tempo isso tem, né? Lá na Espanha. A moradia é bem parecida um pouco com isso, é claro que você tem uma forma um pouco mais é, bem feitinha, as coisas não eram muito assim, né? Então, mas as casas eram feitas mais ou menos desse jeito, tá? De pedra, madeira e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo tanto como ser humano, né, e como sociedade também, a gente foi criando a nossa sociedade. Então, a gente teve que desenvolver diversas técnicas, né, para poder evoluir nossas moradias e evoluir também como sociedade, né. Aí o ser humano, ele criou diversas formas de construir suas moradias e diversas funções, e criar funções diferentes para esses lugares, né? Para essas edificações. Então, como o livro aqui mesmo vai dizer, né? Na página 76 aí, a arquitetura está intimamente ligada à história da humanidade. No decorrer do tempo, desenvolvemos técnicas variadas, sofisticamos materiais e diversificamos as funções de nossas construções, mas também criamos diversas estéticas próprias da arquitetura, dando origem a estilos variados, né? Então, é por isso que muitos estudiosos aí consideram a arquitetura seja uma mistura de técnica e arte, tá? A gente acredita aí que a gente vê, né? Isso é quase que provado mesmo, que a arquitetura, ela mistura tanto os conceitos da arte, da parte estética, né? Como ela também
ela incorpora alguns conceitos da engenharia, né? Da engenharia civil, por assim dizer. Então, ela tem essa parte técnica da construção mesmo, de saber como constrói, eles precisam ter conhecimento técnico sobre isso, sobre construção, tá? E eles precisam ter conhecimento técnico sobre a estética, né? Sobre as formas de se construir isso, para ficar bonito, para ficar vistoso, né? Para ter funcionalidade para tudo, né? Então, a arquitetura ela vai misturar muito disso, tá? Ela vai ser uma junção das duas coisas. Ela não é a arte propriamente dita só, né? Ela tem uma parte técnica ali que também é muito importante, o arquiteto precisa saber, tá? Ele precisa dominar esses conhecimentos específicos de construção, né? E do estético também, porque o arquiteto ele vai estudar aí também, por exemplo, design de interiores, né? Então, aqui é onde vai criar móveis, ele vai criar a estética toda do ambiente. Então, ele vai criar ele pensar no ambiente todo certinho para que a gente possa viver da melhor forma possível, tanto no conforto, como também num lugar bonito, esteticamente bem feito, né? E por aí vai, tá? Além de variar com o passar do tempo, né, a arquitetura também apresenta características diferentes de acordo com a sociedade que a produz, né? Então, cada lugar específico, ele vai ter um tipo de construção específica, né? Aqui a gente tem um exemplo ainda na página 76, está falando de acordo com a sociedade, como as pessoas moram, seus hábitos do cotidiano, suas festas e comemorações, crenças religiosas, preferências estéticas e tudo mais. Isso aqui é uma casa japonesa, aqui na página 76, tá? Ela tem a estética muito própria, isso também é muito parecida com uma casa de origem alemã, né? Eles fazem esses telhados também bem decaídos, assim, tá? Também de madeira e tudo mais. Então, a construção, a arquitetura, ela foi também se adaptando às sociedades de cada lugar, né? E ao criar essas diversificações de lugares, a gente cria funções muito específicas, tá? Para cada coisa. A gente acabou criando edificações para coisas muito específicas, não só para morar, né? A gente criou para outros motivos também. A gente tem aí um dos exemplos, tá? Arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular está na página 77, tá, gente? A arquitetura vernacular, ela vai trazer justamente aquilo que a gente estava falando antes, né? Que ela vai trazer as características daquela região. Então, as casas, elas vão trazer as características próprias daquele lugar. A gente tem um exemplo aqui, né? Das palafitas. Lá, as casas elas ficam sobre o rio, né? Então, elas precisam ser suspensas por essas vigas de madeira ali, né? Essas bases de madeira. Então, é uma coisa muito específica lá do Amazonas, né? E tudo mais. Então, essas casas são consideradas arquitetura vernacular, tá? O livro mesmo vai estar falando aqui, arquitetura vernacular se refere àquilo que é próprio de uma região ou país. Assim, a arquitetura vernacular é o nome dado a construções tradicionais de um lugar, tá? As construções desse tipo de arquitetura geralmente são feitas com materiais disponíveis na própria região e estão adaptadas às condições climáticas do lugar, ou seja, um outro exemplo clássico de arquitetura vernacular são os iglus, né? Aquelas casinhas baixas de gelo que os esquimós lá da Rússia, né? do norte do mundo ali, eles vão fazer esse tipo de arquitetura, né? Para eles se protegerem do clima. A gente tem a arquitetura tumular, né? Como o próprio nome já diz, é uma arquitetura propriamente feita para mausoléus, para serem usados como túmulos, propriamente dito, né? Elas são feitas para isso, né? Então, aí, a arquitetura é destinada à construção de túmulos para o sepultamento dos mortos. Pode parecer estranho, mas existem edificações desse tipo e impressionam por sua grandeza, né? Antigamente, lá no Egito, principalmente, eles tinham essa ideia de tudo tem que ser grande, tudo tem que ser muito bonito, tudo muito vistoso, né? Então, quanto maior a pirâmide, mais poder o faraó tinha. Então, ele seria enterrado ali junto com os seus seguidores, os seus escravos, as pessoas que trabalhavam para ele
mais próximas ali. Quando um faraó falecia, ele levava todo mundo junto e todo mundo morria junto lá com ele, né? Essa era a ideia do faraó. A gente tem a arquitetura religiosa, que é um edifício construído para honrar uma divindade ou um exemplo de arquitetura religiosa, né? Ele, tipo, a gente é feito para uma comunidade religiosa específica. A gente tem a católica, a gente tem a igreja protestante, a gente tem os templos budistas e islâmicos, né? E por aí vai. Então, todos esses lugares são feitos especificamente para a adoração desses deuses, para a comunhão dessas religiões, tá? Para a busca aí da espiritualidade. A gente tem a arquitetura comercial, tá? Que ela é pensada para atender as demandas do mercado, ou seja, a gente aí tem o shopping, a gente tem prédios que prestam serviços, né? Enfim, não precisa necessariamente ser um shopping, mas é um prédio onde tem diversos tipos de serviços sendo vendidos, sendo oferecidos naquele lugar, tá? Geralmente esses prédios eles usam e abusam aí da tecnologia da época para serem construídos, tá? E eles estão cada vez mais altos, né? Quanto mais alto um prédio, mais comércio você pode ter dentro dele. Quanto maior um shopping, a gente vai ter um comércio mais estruturado ali dentro, tá? A gente tem aí também a arquitetura monumento, tá? Que são obras feitas para ser esteticamente bonitos, não só para ter uma funcionalidade, mas também para que eles tenham um quesito estético, para trazer turistas, essas coisas, tá? Ou para homenagear algumas pessoas. O próprio livro aqui está falando, monumentos são obras, tá? Muitas vezes grandiosas, construídas para homenagear pessoas ou acontecimentos considerados importantes para uma determinada sociedade. A arquitetura monumento é composta de edifícios, como palácios e museus, que são reconhecidos como parte da identidade de uma cidade ou de um país, tá? Então, estuda essa parte aí bem facinho, ela não é muito difícil, tá? Se puderem, refaçam esses exercícios, tá? Eu não vou falar, eu não devo colocar nenhuma questão sobre Gaudí, mas leia um pouco sobre ele, tá? O Gaudí foi um arquiteto muito importante aí na arquitetura, tá? Ele tem obras incríveis aí, que a gente pode até estar vendo aqui na página 80 mesmo, tá? O livro mesmo está falando aqui, que Gaudí é um dos grandes nomes da arquitetura espanhola, e suas construções são conhecidas mundialmente. A mais famosa são o Templo Sagrado da Família e o Parque Güell, né? Localizados em Barcelona, na Espanha. Suas estruturas são fantásticas. Ele vai trabalhar ali com diversas coisas, tá? A proposta dele, ela tem um toque de fantasia, né? Ele cria aquela coisa de castelo, de princesas e grandes reinos e tudo mais, né? E acaba trazendo estruturas muito complexas, né? Muito difícil de ser imaginado como poderia ser feito naquela época, lá em 1900, em 1800 alguma coisa, 1900, tá? Início do século XX ali, tá? A gente tem uns exemplos aqui, né? Detalhe do telhado de uma construção dele. A gente tem aqui o Templo da Sagrada Família, olha quanto detalhamento ele coloca, né? Tem um texto aqui muito legal, na página 81, que fala assim, ó, Gaudí une a obra do construtor, que define as estruturas, e do escultor, que modela as massas, e do pintor, que determina as superfícies com a cor. Além disso, faz convergir para a obra várias especialidades do artesanato, como o mosaico, a cerâmica, o ferro batido, né? Ele reconstrói, assim, o tipo de canteiro medieval em que o artista era chefe dos operários e se comportava não como projetista, mas como maestro de uma orquestra, né? Ele tinha todo um pensamento trabalhado, ele trabalhava aí com diversas coisas, diversas áreas ao mesmo tempo, né? E o trabalho dele é muito importante para a arquitetura, tá? A gente tem aqui também Brasília, né, a arquitetura moderna. É porque quando a gente fala em arquitetura moderna, é quando ela quebra ali na década de 40, na década de 30,
né? Quebra com os conceitos da arte tradicional, tá? Eles queriam fazer construções mais pensadas no futuro, que fossem mais minimalistas, e a gente tem aí o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, que constroem aí, projetam e constroem a Brasília, né? Que é a cidade que acaba se tornando nossa capital, tá? O Lúcio Costa ele vai criar o plano piloto, que é um projeto no qual Brasília lembra o formato de um avião, né? E já o Oscar Niemeyer ele vai trabalhar com a criação dos prédios, ele vai desenhar os prédios, né? Ele vai desenhar os arcos, ele vai pensar na estética da cidade mesmo, né? Por assim dizer. Então, ele é dele aí os desenhos da Catedral de Brasília, do Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes e tudo mais, tá? A arquitetura do Niemeyer, gente, ele é muito marcante, porque, além de minimalista, né, ele traz muito poucas detalhamento nas coisas, ele é muito mais pegado em formas geométricas do que aqueles prédios mais antigos que tinha, como esse de Gaudí, por exemplo, né? A gente olha aqui na página 80, isso é bem diferente do que a gente olha. Isso aqui não é minimalista, isso aqui é extremamente detalhista, né? Ele é muito preocupado com detalhe, com a estética do negócio. Já o Niemeyer, ele é muito ligado ao modernismo mesmo, né? Ele está querendo ser moderno, pensando no futuro aí. Então, eles criam esse projeto piloto, que é todo baseado num avião aí, tá? Muito pensado na estrutura de um avião, e ele vai acabar fazendo essas estruturas mais sóbrias, né? Com círculos, com retângulos, quadrados, né? Ele vai brincar muito com isso. Outra coisa que o Niemeyer vai brincar também é com paisagismo, tá? O paisagismo aí também é um braço da arquitetura, né? Onde ele pensa os espaços exteriores que circundam os prédios e, né, os lugares onde está sendo construído, tá? O paisagismo, a arquitetura tem essa função também. Ela vai trabalhar com a estética externa dos prédios, dos edifícios, né, das construções, e com a estética e funcionalidade dos interiores, e também com a estética e funcionalidade também, a usabilidade do exterior ali, né, o quintal, por assim dizer. Então, ele vai projetar também o quintal de Brasília, tá? A gente tem uma definição aqui na página 82 sobre o que é o paisagismo, tá? É uma área da arquitetura que se volta ao trabalho do aproveitamento da função da área verde, tá? De praças e parques, sem deixar de lado a beleza. Basicamente é isso, gente. Estudem direitinho, vejam, olhem direito aí, leiam com atenção essa parte que a gente está estudando aqui para a prova. A gente vai aí da página... deixa eu pegar aqui. A gente vai da página 74, tá, do livro. Isso vai ser mandado por e-mail para vocês, tá? Então, não fiquem preocupados. 74 a 70, a 80, não, 74 a 82, tá? Esse é o nosso tempo é o nosso conteúdo da prova, beleza? Espero que vocês estudem direitinho e a gente se vê na próxima semana, gente. Um abraço e fica com Deus aí e se cuide.